Olá! É com grande prazer que iniciamos pela DevMedia este curso de desenvolvimento de software utilizando o Extreme Programming, ou simplesmente o método XP. Meu nome é Hélio Carlos e apresentarei para você todos os conceitos, princípios e práticas dessa metodologia, permitindo a você, ao final deste curso, ser capaz de dominar toda a metodologia e até mesmo ser capaz de gerenciar uma equipe de desenvolvimento ágil, caso você tenha um perfil de gestor. O objetivo dessa primeira videoaula é ser uma videoaula introdutória e mostrar para você todo um panorama do desenvolvimento ágil utilizando o Extreme Programming. Então, vamos começar. Cada empresa de software tem suas próprias peculiaridades. É uma mistura de trabalho técnico com diplomacia relacional, ou seja, cada profissional tem um papel, tem sua responsabilidade dentro do sistema. Alguns são analistas, outros são desenvolvedores, temos designers, tem também aqueles que são DBAs, analistas de sistemas, analistas de teste, e assim vai. Todos têm um compromisso, todos tentam manter um bom relacionamento, mesmo sabendo que nem sempre isso é possível, e todos seguem uma metodologia que oriente dentro do seu trabalho. Essa metodologia ela pode ser formal, já existente no mercado, pode ser desenvolvida em acordo entre os membros da equipe, uma metodologia inédita, criada por eles mesmos, ou pode ser uma metodologia híbrida, uma mistura da metodologia formal, já documentada e publicada, com uma metodologia adaptada por eles mesmos, não tem problema. Todas as metodologias têm um propósito de organizar o desenvolvimento de software, fazer ele ter uma direção no desenvolvimento. Há software houses que possuem metodologias bem formalizadas e são empresas bem sistemáticas, bem metódicas no trabalho, tentam fazer com que cada processo de desenvolvimento seja bem determinístico e conseguem dar conta e entregar os seus resultados. Por outro lado, também existem empresas de software formais que compartilham esses mesmos procedimentos, porém não conseguem sempre entregar projetos nos prazos determinados, quando entregam projetos incompletos ou prometendo fazer atualizações e acumulam aí uma determinada insatisfação. Nós também temos outros tipos de empresas peculiares que não têm uma metodologia tão formal, tão boa, às vezes nem tem metodologia, às vezes o ambiente é um ambiente até muito descontraído, muitas distrações, mas também podem, em alguns momentos, dar conta do seu recado e, em outros momentos, também, como várias empresas, acumulam em seu portfólio projetos atrasados, inacabados, liberados sem estarem completos, uma coleção de clientes com reclamações, insatisfações, promessas de que serão corrigidos bugs. Então, com certeza, nós temos aí uma relação que envolve metodologia utilizada, ambiente de trabalho e o resultado. Nem sempre é possível determinar que, utilizando uma determinada metodologia, dentro de um ambiente de trabalho, vamos ter o mesmo resultado. Então, o mercado, o que ele faz hoje? O mercado ele busca, na atualidade, encontrar uma metodologia que permita dar resultado de um determinado projeto idealizado que seja bom tanto para o cliente como para a própria software house. E nessa busca, algumas metodologias tradicionais começaram a ser questionadas sobre a sua real eficiência, porque ao utilizar algumas metodologias tradicionais, é possível que haja muita tensão, é possível que haja muito desgaste e não é possível nem sempre determinar se você vai ter um bom resultado utilizando essas metodologias. Vamos imaginar, então, uma cena do que acontece geralmente numa empresa que usa metodologias mais formais. Imagine um cliente que necessita de um software para o seu negócio e ele procura uma empresa que trabalha uma metodologia bem formalizada. E então, ali, ao ele levar o seu problema, ele é entrevistado por alguns profissionais responsáveis para fazer a elicitação, e ali ele é entrevistado, depois são marcadas visitas técnicas à sua empresa, ali é feita análise de processos, análise de documentos, são marcadas várias reuniões com seus funcionários, tudo para poder levantar os recursos que o sistema vai necessitar.
À medida que ocorre esse processo de licitação, uma série de artefatos são criados. São criados documentos de requisitos, especificações, são montados diagramas, planilhas. Tudo isso vai fazer montar um arsenal de artefatos e, no final, o analista de sistema, junto com seus agregados ali, vão montar um manual com toda a modelagem do sistema que precisa ser decodificada. Este manual, por sua vez, ele geralmente é encaminhado aos responsáveis para a equipe de desenvolvimento e aos responsáveis que vão levantar custos, alocar profissionais, alocar equipamentos, vão fazer um orçamento para entregar ao cliente e, por fim, o cliente vai receber ali o orçamento, dar o seu aceite, assinar um contrato e o cliente vai aguardar que seja desenvolvido aquilo que foi acordado no manual e vai aguardar o dia da entrega, e onde vai ser realizada a implantação do sistema na sua empresa. Ainda assim, esse manual é encaminhado para o setor de desenvolvimento, ali é distribuído aquela gama de diagramas para os seus desenvolvedores, os fluxogramas, os modelos de processo, e ali em cima os programadores vão começar a trabalhar decodificando aqueles diagramas e as especificações documentadas em software. Claro que antes de entregar é necessário também passar pelo um setor de testes, no caso falando da entrega do software para o cliente. Ele vai passar por uma bateria de testes para ver se esses testes apontam o que está de acordo ou não com o manual, se é aceitável, se dá as garantias que foram combinadas com o cliente em contrato. Parece tudo perfeito. Agora eu pergunto, o que acontece se depois de 9 meses esperando para receber o sistema, esperando para o sistema ser implantado na sua empresa, o cliente descobre que ele não gostou do sistema? À medida que ele vai observando a implantação, o treinamento que vai ser dado aos funcionários, ele acaba não gostando. Ou o que acontece se depois de uns 2 ou 3 meses em que o seu sistema está sendo desenvolvido, o cliente necessita de modificar alguma coisa que ele combinou, que vai fazer com que eles tenham que voltar atrás em alguma etapa do software para poder fazer a modificação e vai demandar algum nível de estresse, vai demandar algum custo. É claro, né? Quando o cliente questiona essas coisas, normalmente em empresas assim, bem tradicionais, bem metodológicas, acontece de o desenvolvedor alegar que o que estava em contrato é o que tinha que ser feito. O cliente assinou, concordou, então ou ele vai ter que esperar terminar aquele contrato, toda a produção do software e a finalização, ou vai ter que pagar um custo a mais e rever o contrato para poder eles voltarem atrás. E isso acaba gerando uma insatisfação muito grande para o cliente. E por outro lado, é comum acontecer os casos de software houses também tomarem prejuízo. Imagine aquela software house que prontamente se prontificou a fazer todo o levantamento dos recursos do sistema, das especificações, e depois montar o manual, descobre que o cliente não se interessa mais ou não pode pagar. O que vai acontecer? Eles vão ter que entrar com um processo para o cliente pagar uma multa, eles vão ter que aceitar por isso mesmo, e todos os dias de trabalho empenhados no planejamento vai ter que ser jogado por água abaixo. Então, os resultados dessas metodologias são estritamente baseadas em acordos em documentos, que, na pior das hipóteses, pode gerar prejuízos, remorso, arrependimento. Sem contar que eu não coloquei aqui questões humanas, como o fato dos programadores atuarem como operários de fábrica, né? Eles são entregues manuais nas mãos deles e eles apenas decodificam. Eles têm muito pouco a oferecer de opinião e de decisão sobre aquele projeto. Basicamente, são leitores de diagramas e decodificadores. E os manuais não são pequenos, não. Eu mesmo, na minha experiência, eu tive a oportunidade, por 2 vezes, adquirir esses manuais para folhear. Um manual continha apenas especificações e modelos de processo. Dali a software house teria que reanalisar aquele manual e modelar o sistema. E um outro que já incluía a modelagem. Todos os diagramas. Diagramas de caso de uso, diagramas de classes, sequências, atividades. Todos os diagramas ali necessários para desenvolver. E nenhum deles era com menos de 1000 páginas. Era um trabalho muito penoso, mas também nós não podemos aqui generalizar. É claro que nós temos software houses que
trabalham muito bem, estão sempre em contato com o cliente, levam em consideração a opinião do cliente, levam em consideração a opinião dos seus desenvolvedores, mas não é uma situação geral. Em geral, as software houses que trabalham com metodologias formais parece como linha de produção. Alguém projeta, é passado para frente para aqueles que estão operando na linha de produção e cada um tem que cumprir a sua parte na atividade. Agora, vamos imaginar um outro cenário. Um cenário de uma fábrica de software em que tem apenas 6 programadores, só isso. É o proprietário e 6 funcionários que desenvolvem em uma determinada linguagem, têm algum conhecimento de planejamento de sistema. Todos eles, por necessidade, aprenderam a metodologia XP para poder trabalhar, porque eles não tiveram condições de desenvolver métodos rígidos e processos bem formalizados e documentados. Mas eles têm mente aberta, eles têm boa vontade, disposição. Então, a partir daqui, falando de forma bem resumida, se um cliente fosse procurar essa equipe, aconteceria algo mais ou menos assim. O cliente ia conversar com a equipe, falar sobre a sua ideia inicial do sistema, o que ele necessita. Então, toda a equipe ali estaria ouvindo o que o cliente deseja e aqueles mais hábeis em comunicação conversariam com o cliente dizendo que o projeto do cliente tem grandes chances de sucesso, mas vai depender de muita participação do cliente ali, muito da sua presença junto ao projeto. E o escopo do contrato vai ter que ser um escopo mais aberto, permitindo ocorrer generalizações, ocorrer mudanças, caso sejam necessárias. E o cliente vai ter que estar constantemente aprovando as etapas. Em geral, pela minha experiência, o cliente gosta de participar. Dificilmente eu vejo um cliente que evita querer sua presença enquanto ele está pagando para desenvolver um software. Ele gosta de ver o que está sendo desenvolvido. Então, o cliente, numa reunião inicial, começa a escrever em forma de histórias, em forma de narrações, o que ele necessita no sistema, como pode ser testado. Então, os programadores que também vão trabalhar como analistas nesse momento, vão recolher essas histórias, selecionar as histórias em relação de prioridades, em relação de tempo, de custo de horas de trabalho. O cliente vai ter que ajudá-los a entender as solicitações que ele mesmo colocou e se comprometer durante a semana, estar disponível para tirar dúvidas. E depois de uma semana de trabalho, no final da semana, vai lá o cliente para conferir o que foi feito, aprovar, dizer o que gostou, o que não gostou, dar o feedback e já marcar de na segunda-feira retornar lá na software house para dizer quais são as próximas prioridades do que ele precisa. O sistema vai ser combinado em que não vai haver uma entrega só no final. Ele vai ser entregue aos módulos e cada semana que o cliente vai lá, vai compor uma parte para concluir este módulo. Então, durante a semana, os programadores vão programar bem corretamente nos princípios da orientação a objeto, não que nos métodos de processo de software tradicionais não existam. Claro que eles existem sim, e bastante. Aqui eu só estou incluindo os processos de software dentro dessa software house que usa a metodologia XP. Na questão de desenvolvimento, vão desenvolver programas onde eles vão fazer constantemente o refactoring, programar utilizando os design patterns, vão também utilizar todos os conceitos da programação orientada a objeto, vão fazer programação orientada a testes, vão fazer integração contínua, vão fazer vários testes, vão programar em duplas e por aí vai, até que fim da semana. Uma coisa interessante que vai acontecer é que enquanto eles estão ali programando, eles não vão perder tempo em debates sobre recursos duvidosos. Imagine a seguinte situação. Na hora de fazer um cadastro do cliente, eles veem a seguinte situação. O que nós vamos fazer com o endereço e o CEP? Vamos fazer um esquema em que o cliente vai digitar o CEP, nós vamos pegar no web service os dados do endereço, ou vamos fornecer um banco de dados com todos os endereços para o cliente e só a diferença, ou seja, só aqueles dados que não constar no banco de dados vão ser buscados lá no web service para atualizar esse banco?
ou o cliente vai digitar o primeiro endereço com o CEP, vai gravar, e a próxima vez que digitar o CEP, ele recupera no próprio banco. E, pela minha experiência, isso gera um debate até caloroso. As pessoas começam a mostrar quais são as vantagens, as desvantagens de cada um, e nós gostamos de incluir o máximo de recursos possíveis para evitar mudanças futuras, mas na programação XP, na Extreme Program, isso não vai acontecer. Você não vai perder tempo com isso. Você vai ao cliente, vai tirar a sua dúvida. Vai perguntar ao cliente, o que você acha? Você prefere que nós utilizemos um web service para que toda vez que for batido o CEP ali no teclado, ele busque os dados no web service, grave em banco de dados? O cliente vai decidir o que ele quer. E talvez o cliente decida, não, eu não quero nada disso, só quero que um local para digitar todos os dados do endereço e o CEP. Toda vez a pessoa que vai lançar o cadastro de cliente vai digitar tudo. Talvez seja uma decisão do cliente. E se o cliente mudar de ideia? Não tem problema, ele vai ter a oportunidade de se expressar e a mudança não vai ser custosa para o sistema, vamos poder voltar atrás, refazer, adequar e o cliente vai ficar muito satisfeito. Ao final de 2 meses de trabalho, a primeira release está pronta. O cliente vai lá, aprova, todos comemoram, é marcado a data para implantar aquela release na empresa do cliente, já começam então nessa release a ser lançados os primeiros cadastros. Enquanto isso, o cliente continua nas semanas que seguem, indo todo o início de semana, colocar as suas prioridades, na sexta-feira, ir lá para aprovar o que foi feito, dar o feedback, e no final de 10 meses foi totalmente concluído o processo desse software e o sistema está completo, entregue, e vai ser implantado o restante da release para poder o cliente utilizar pelo resto da existência da empresa, provavelmente. Agora, o cliente saiu bem satisfeito. Talvez ele pagou um pouco mais caro, talvez gastou muito do tempo dele, talvez até demorou um pouco mais de ser entregue este sistema do que se fosse numa outra empresa, com uma metodologia tradicional. Mas o cliente está bem satisfeito, ele gostou de participar, ele gostou de se envolver, e particularmente, vou repetir aqui pela minha experiência, o cliente gosta de se envolver, o cliente gosta inclusive até de saber por que foi gerado um erro no sistema e o que você vai fazer para corrigir aquele erro, mesmo ele não entendendo nada de linguagem de programação. E essa satisfação é um fenômeno bem conhecido como agregação de valor, pois mesmo que tenha agido um custo maior para o cliente, a satisfação do cliente não tem preço. Agora, vocês notaram alguma peculiaridade nesse segundo caso? Provavelmente algumas coisas chamou a atenção de você. O cliente participando demais, o cliente aprovando toda semana, programadores trabalhando em dupla. Em geral, as empresas que desenvolvem abraçando a metodologia XP gostam de utilizá-las. E eles compartilham algumas opiniões em comum. Primeiro, eles consideram que programar em par é produtivo. E eu vou discutir isso numa videoaula própria. Todos esses conceitos que eu vou passar agora adiante, que são opiniões compartilhadas por aquelas software houses que utilizam a Extreme Programming, opinam igualmente. Também eu vou falar sobre programar orientado a testes, porque isso dá mais segurança. A opinião delas também compartilham que programar utilizando XP, o código é mais limpo, o código é de fácil manutenção. É claro, voltando aqui, não vou generalizar, outras empresas de metodologias tradicionais também conseguem fazer isso muito bem. Agora, coisas interessantes. Cada membro da equipe conhece o código a fundo. Você não tem pessoas que conhecem a fundo um determinado módulo do sistema. Não. Na equipe de desenvolvimento da Extreme Program, todos conhecem a fundo o código. Cada membro altera o código do outro, refatora, e por isso que o código vai estar sempre limpo. Algo também que as software houses que utilizam essa metodologia compartilham de opinião é que é possível estabelecer uma boa amizade, uma duradoura amizade com o cliente, que melhora a relação com o contrato que você tem com o cliente. As chances do cliente procurar você novo projeto são muito grandes. Os ganhos de capital são justos, são satisfatórios. Conflitos são resolvidos com muita comunicação e diplomacia, nada precisa ser levado à justiça. A equipe não se desgasta, não se destressa com horas extras, trabalhando em feriado para cumprir prazos. E por último, mas é o que mais impressiona sobre aquelas empresas que gostam de utilizar XP, é que programar usando XP é divertido. É claro
que se trata também de desvantagens, existem situações que não é possível aplicar a metodologia XP, e nós vamos ter uma videoaula própria para abordar esses assuntos, mas já te adianto que são muito raros e vou dar até uma sugestão para você. Continue assistindo às próximas videoaulas, que você vai aprender essas práticas, esses conceitos que envolvem a Extreme Program, e você vai se superar em qualidade de desenvolvimento. Aqui eu vou me despedindo de você, até uma próxima videoaula, que nós vamos, nesta próxima videoaula, conhecer o plano de curso que será estudado durante este curso da DevMedia.